A lenta morte do Windows, como a Microsoft está perdendo terreno. Você já percebeu que diversos produtos da Microsoft, incluindo o famoso Windows, estão perdendo força e até mesmo sendo descontinuados? Não é de hoje que o sistema operacional Windows está morrendo lentamente. Parece difícil de acreditar, mas os números não mentem. A cada ano o domínio do Windows no mercado diminui. Apesar de continuar sendo líder, ele vem perdendo participação de mercado há 15 anos, caindo de 95% de participação para apenas 60% em todo o mundo. Enquanto isso, outros sistemas como Mac, Chrome e até mesmo Linux estão conquistando mais espaço no mercado global. A queda de participação do Windows. Apenas nos Estados Unidos, a Apple tem mais de 30% de mercado, enquanto o Windows perdeu mais de 40% de sua participação. A realidade é que o sistema operacional da Microsoft está aos poucos perdendo sua relevância no mercado de computadores, que também está em declínio. Mas por que as coisas começaram a dar errado para o Windows? Há boatos de que a empresa pretende escapar da decadência apostando no mercado de inteligência artificial. O início dos problemas, 2010. Lançamento do iPad. Steve Jobs apresenta o terceiro grande produto da Apple, o iPad, revolucionando o mercado de tablets. Alerta na Microsoft. Steven Sinofsky, presidente da divisão Windows entre 2009 e 2012, alerta executivos que o Windows estava em perigo. Inovação da Apple. A Apple usa o sistema operacional do iPhone no iPad, não do Mac, permitindo acesso a um enorme acervo de aplicativos. Os problemas do Windows não são de agora. Tudo começou no ano de 2010. Nessa época, Steve Jobs havia apresentado o terceiro grande produto da Apple, o iPad. Na ocasião, Steven Sinofsky disse para os executivos da Microsoft que o Windows estava em perigo. Isso porque a Apple havia conseguido trazer uma grande inovação para o seu tablet. A revolução do iPad versus tablets Windows. iPad, a revolução. Sistema operacional do iPhone, não do Mac. Enorme acervo de aplicativos disponíveis. Processador eficiente com baixo consumo de energia. Muitas horas de bateria. Interface simples e prática. Tablets Microsoft, o fracasso. Sistema operacional, Windows complexo. Dispositivos pesados. Inicialização lenta. Consumo rápido de bateria. Touchscreen inferior ao do iPad. Há anos a Microsoft tentava promover seu tablet, mas não obtinha sucesso. Uma grande sacada da Apple que revolucionou o mercado de tablets que deixou a Microsoft com medo foi o fato da empresa de Steve Jobs ter usado no iPad o sistema operacional do iPhone e não do Mac. O auge do Windows em 2010. Receita do Windows. Em 2010, apenas o Windows sozinho foi responsável por uma receita de mais de 18 bilhões de dólares para a Microsoft. Margem de lucro. O Windows tinha uma margem de lucro operacional impressionante de 70%. Divisão mais lucrativa. A divisão do Windows era mais lucrativa do que toda a Apple naquele período. Steven Sinofsky chegou a admitir que imaginou que a Apple iria lançar um tablet comum, mas quando viu a novidade ficou bastante preocupado com o futuro da Microsoft e do Windows, mesmo que na época do anúncio do iPad o Windows estava no auge do seu sucesso com o lançamento do Windows 7. Insegurança sobre o futuro da computação. Domínio dos PCs. Windows dominava o mercado de computadores pessoais. Ameaça mobile. A corrida dos smartphones ameaçava ultrapassar os computadores como principais plataformas de navegação. Aplicativos multiplataforma. Novos aplicativos não eram mais desenvolvidos apenas para Windows, mas para todas as plataformas. Apesar do Windows ter dado bastante lucro em seu auge, a Microsoft ainda se sentia insegura sobre o futuro da computação e como ela conseguiria continuar sendo relevante nesse setor. Isso porque nesse período a corrida dos smartphones já ameaçava ultrapassar os computadores como as principais plataformas de navegação das pessoas. O momento BlackBerry da Microsoft. A Microsoft estava vivendo o momento BlackBerry, pois apesar da empresa estar com bons números de lucro, estava claro que seus tablets estavam atrasados perto do iPad e que se eles não se reinventassem acabariam ficando ultrapassados. Steven Sinofsky, ex-presidente da divisão Windows. Por conta de todos esses fatores, Steven Sinofsky chegou a publicar em seu blog que a Microsoft estava vivendo o momento BlackBerry.
pois apesar da empresa estar com bons números e lucro, estava claro que seus tablets estavam atrasados perto do iPad e que se eles não se reinventassem acabariam ficando ultrapassados. Ainda mais porque naquela época todos os principais negócios da Microsoft, desde o Office até o MSN, estavam vinculados ao sucesso do Windows. A comparação com a BlackBerry. Antes do iPhone, BlackBerry tinha mais de 40% de participação de mercado e estava ganhando muito dinheiro. Lançamento do iPhone. Apple revoluciona o mercado de smartphones com uma interface inovadora. Declínio da BlackBerry. Por não inovar, a BlackBerry rapidamente perdeu relevância e mercado. Lição para a Microsoft. A Microsoft temia seguir o mesmo caminho se não se reinventasse. A comparação com a BlackBerry veio porque após o lançamento do iPhone, a BlackBerry tinha mais de 40% de participação de mercado e estava ganhando muito dinheiro, mas rapidamente o iPhone dominou o setor e a BlackBerry, por não inovar, acabou ficando para trás. Tentativas fracassadas de reinvenção. Por conta de tudo isso, durante anos a Microsoft fez de tudo para reinventar o Windows, mas acabou falhando em todas as suas tentativas, e por muitas vezes até acabou piorando a sua situação. A empresa então desenvolveu o Windows 8 para que ele fosse mais leve que seu antecessor e tivesse os tablets como foco. No entanto, o lançamento do Windows 8 passou longe de ser como a Microsoft imaginava. Windows 8, uma tentativa frustrada. Objetivo: modernizar o sistema operacional e torná-lo mais compatível com dispositivo de tela sensível ao toque, focando no mercado de tablets. Mudanças: interface gráfica com botões grandes, gestos baseados em toques, aplicativos que ocupavam a tela toda. Substituição do menu iniciar pela tela iniciar. Problemas: interface confusa para usuários de desktop, parceiros lentos para se adaptar, Intel e desenvolvedores, e usuários insatisfeitos com a funcionalidade. Resultado: um verdadeiro fracasso que afastou o usuário e não conseguiu conquistar o mercado de tablets. A tendência correta, execução errada. Acertos da Microsoft. Identificou corretamente a tendência mobile. Reconheceu a necessidade de reinvenção. Tentou adaptar o Windows para novas plataformas. Erros de execução. Interface confusa e não intuitiva. Alienação dos usuários tradicionais de desktop. Falta de coordenação com parceiros, Intel, desenvolvedores. Tentativa de forçar uma única interface para todos os dispositivos. O fato é que os executivos da Microsoft não estavam totalmente errados quando desenvolveram Windows 8, focando num futuro dominado pelo mobile. Entretanto, apesar de terem detectado a tendência, eles não souberam executar da maneira correta. No fim, todas essas atualizações apenas atrapalharam e precisaram ser retiradas do Windows novamente. A aposta na realidade virtual e mista. No ano de 2016, o óculos virtual Vive da HTC mostrou uma tendência para o mercado de realidade virtual que foi explorado por diversas grandes empresas. Logo, a Microsoft percebeu que esse mercado poderia se tornar um grande negócio e decidiu entrar de cabeça nesse setor, com a intenção de que a empresa se tornasse relevante no mercado de realidade virtual. Windows Mixed Reality e HoloLens. Windows Mixed Reality, plataforma lançada em 2017 que combinava o mundo físico com o digital, permitindo utilizar o Windows em ambiente tridimensional com auxílio de headsets. HoloLens, dispositivo de realidade mista que permitia interação com hologramas tridimensionais, combinando sensores e óticas para criar experiência imersiva. Com isso em mente, a Microsoft lançou o Windows Mixed Reality, uma plataforma que combinava o mundo físico com o digital, permitindo utilizar o sistema operacional em um ambiente tridimensional com auxílio de headset de realidade virtual e outros equipamentos. O fracasso da realidade mista. Por que fracassou? Apesar de ter observado novamente a tendência do mercado e ter sido um dispositivo bom e elogiado pelos usuários, a tecnologia de realidade mista do Windows acabou fracassando. Isso porque a grande maioria das pessoas não se interessavam por comprar o dispositivo por não terem visto a funcionalidade de se ter um Windows com sistema operacional de realidade mista. Fim da iniciativa. Como a Microsoft não conseguiu estabelecer o próprio sistema nesse mercado, ela acabou colocando um fim no Windows Mixed Reality em dezembro de 2023. Além disso,
A empresa optou por encerrar a produção do HoloLens. Já o suporte de software para o dispositivo será descontinuado a partir de 2028. Tentativas de competir com o Chromius. Ameaça do Chromius. O sistema operacional do Google começou a ganhar espaço no mercado, conseguindo mais de 5% de participação, tornando-se popular entre consumidores corporativos e educacionais por ser leve, fácil e seguro. Resposta: Windows 10S. Versão do Windows que oferecia software leve e barato para computadores de baixo custo, permitindo apenas aplicativos da Windows Store e serviços Microsoft, com maior autonomia de bateria e pacote Office grátis. Mais um fracasso. O Windows 10S não conseguiu competir com o Chromius em relação a hardware de baixo custo. O Microsoft Edge foi classificado como inferior ao Chrome. Um ano após o lançamento, a Microsoft descontinuou o sistema operacional. Windows 10X, outro projeto abandonado. Assim que a Microsoft observa a tendência dos smartphones dobráveis, ela fez uma grande reformulação do seu sistema operacional e cria o Windows 10X, projetado para dispositivos de tela dupla. No entanto, por conta do sistema operacional ter sido feito às pressas por conta dos chips da Intel não serem tão bons para esse tipo de dispositivo, o Windows 10X acabou sendo um desastre antes mesmo de ser lançado. Em maio de 2021, a Microsoft anunciou que ele não seria lançado como um sistema operacional independente e sim incorporaria as inovações e melhorias para o Windows 11. No entanto, grande parte do trabalho na criação do Windows 10X acabou sendo descartado. Windows 11, uma luz no fim do túnel. Em outubro de 2021 foi lançado o Windows 11, e muitos acreditam que essa é a primeira versão do Windows desde 2009, quando foi lançado o Windows 7, que realmente parece ter muito mais pontos positivos do que negativos. A nova versão conta com muitas melhorias de desktop que os usuários esperavam que tivessem sido feitas nas versões anteriores, mas que finalmente acabou chegando no Windows 11. Com as mudanças, muitos acreditam que possa ser que o Windows consiga recuperar a fatia de mercado que perdeu ao longo dos anos, mas para isso a empresa precisa se concentrar em duas coisas, nos chips e na inteligência artificial. A aposta nos chips ARM. 2020, Apple Silicon. A Apple projeta seus chips ARM para computadores e notebooks mais eficientes com vantagem de desempenho. Parceria com Qualcomm. A Qualcomm se torna a principal parceira da Microsoft para o fornecimento de chips ARM para o Windows 11. Desempenho superior. A Qualcomm mostra que seus chips superam concorrentes Apple, Intel e AMD em desempenho e eficiência de energia. Futuro: Windows 12. Há rumores que a Microsoft está trabalhando em um chip ARM personalizado para o Windows 12. No ano de 2020, a Apple projetou seus chips ARM para computadores e notebooks que são mais eficientes se possuem vantagem de desempenho. Os chips ARM são processadores que são conhecidos por serem eficientes, compactos e consumirem pouca energia. A aposta na inteligência artificial. Além disso, o Windows tem apostado fortemente no mercado de inteligência artificial, colocando a inteligência artificial em seu sistema operacional, aplicativos e diversos serviços que eles oferecem. A inteligência artificial tem sido o foco da empresa para alcançar um grande sucesso. Ao contrário de outras tendências tecnológicas que a Microsoft fracassou, agora ela realmente está à frente com sua inteligência artificial e não está com pressa para alcançar algum concorrente. Atualmente, a Microsoft é um dos maiores acionistas da OpenAI, com 49% de participação, e por isso consegue ter acesso exclusivo aos seus produtos. O futuro do Windows. Integração com inteligência artificial. A Microsoft desenvolveu diversos aplicativos de inteligência artificial como Copilot, assistente pessoal, Microsoft Designer, aplicativo de design gráfico, e integrou inteligência artificial nos aplicativos do pacote Office. Chips ARM eficientes. A Microsoft acredita que seus novos notebooks Windows alimentados por ARM irão superar o MacBook Air em desempenho de CPU e tarefas aceleradas por inteligência artificial. Recuperação de mercado. Não é possível saber se a inteligência artificial de fato será um grande negócio para a Microsoft e para o Windows, mas as chances de sucesso são grandes. Pela primeira vez, a Microsoft está apostando em uma tendência que realmente faz sentido ser integrada aos computadores, uma vez que os recursos de inteligência artificial facilitam a vida dos usuários no âmbito pessoal e profissional,
principalmente em tarefas e trabalhos criativos.